Fala pessoal, tudo bom? Professor Antônio do Missão Aprender. No Minuto Aprender de hoje, a gente vai falar sobre raio atômico. É uma propriedade periódica extremamente importante, porque todas as outras propriedades que a gente vê pela frente derivam dessa propriedade. Daí a importância dela. Já que ela é uma propriedade periódica, a gente precisa dizer para onde essa propriedade cresce na tabela. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. Mas antes da gente entender isso, vamos falar um pouquinho sobre o raio atômico. O raio atômico é a distância entre o núcleo e os elétrons da camada de valência, aqueles que estão mais longe possível do núcleo, certo? Na verdade, a forma de medir é você pegar dois núcleos, medir a distância e dividir sobre 2. Você vai ter aí o raio atômico. Pra gente, é importante saber que ele é uma forma de a gente falar o tamanho do átomo. Quanto maior o raio atômico, maior é o átomo, certo? Então, para a gente entender para onde que cresce na tabela periódica, a gente precisa primeiro entender quantas linhas tem a tabela periódica e para que elas servem, né? A tabela periódica é escrita em 7 linhas, 7 períodos. O que isso quer dizer, professor? O que isso representa para a gente? Cada um dos 7 períodos tem uma ligação lá com o modelo atômico de Bohr, que é dividido em 7 camadas. Então a tabela periódica é dividida em 7 períodos, em 7 linhas, porque o átomo é dividido em 7 camadas. Tá, e a relação entre isso, professor? Simples. O elemento que está no primeiro período da tabela periódica tem uma camada só. Aquele que está no terceiro tem 3 camadas. Aquele que está no quinto tem 5 camadas. Obviamente, aquele que está no sétimo vai ter 7 camadas. Ou seja, quando eu localizo o período em que o elemento químico se encontra, a gente sabe exatamente quantas camadas aquele elemento tem. E aí, para falar de tamanho, é bem simples, né? O elemento que tem uma camadinha só vai ser menor do que o elemento que tem 2, que vai ser menor que o elemento que tem 3, e assim sucessivamente. Se eu te perguntar onde está o elemento maior na tabela, você vai responder em cima ou embaixo. Obviamente, você vai falar para baixo. Então, a gente vai marcar essa seta aqui, indicando que é uma propriedade que cresce para baixo. Quanto mais para baixo o elemento químico se encontrar na tabela, maior é o raio desse elemento. Mas e se eles estiverem no mesmo período, na mesma linha? Como é que a gente vai descobrir para onde, cresce essa característica, essa propriedade? Então vamos pegar dois elementos que estão na mesma linha da tabela. Eu vou pegar aqui o lítio e o flúor. Vou colocar aqui a distribuição eletrônica deles, o número atômico deles também, para a gente fazer um desenho. Bom, se os dois estão localizados no segundo período, quer dizer que os dois têm 2 camadas. Então a gente é levado a pensar que o tamanho deles é muito parecido. Os dois têm 2 camadas, então eles têm o mesmo tamanho, professor. A gente é levado a pensar nisso, mas não é bem assim que funciona. Olhando para a lei de Coulomb, a gente fala então que a força de atração ela tem a ver com as cargas A e B. Então a gente está falando da atração entre um núcleo, que é positivo, e a eletrosfera, que é negativa. E essa força de atração é proporcional a essas cargas. Então vamos dar uma olhadinha em quantos prótons tem aqui. 1, 2, 3. Agora vamos ver o que acontece lá no flúor. O flúor tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Excelente. Quer dizer o quê? Que aquele núcleo tem uma capacidade de atrair a eletrosfera maior. A carga dele é maior. Se a carga é maior, a força de atração também vai ser maior. Logo, se essa força de atração é menor, ou seja, maior, essa força de atração que ocorre entre esse núcleo e essa eletrosfera aqui é uma força maior, então eles vão ficar mais próximos, mais juntos. Aqui. E a gente viu que esse tamanho do átomo tem a ver com o núcleo, né? Esse tem 3, aquele tem 9. Se eu colocar alguém com 6, qual seria o tamanho dele? O que vocês acham? Bom, se esse tem 3 e aquele tem 9 e aquele é menor, é porque o 6 vai ficar mais ou menos intermediário em relação aos dois. É justamente onde fica aqui, por exemplo, o elemento carbono, de número atômico 6. Isso quer dizer, então, que para a direita estão os menores, mas eu quero saber para onde cresce o raio atômico. O raio atômico cresce para a esquerda. Certo? Então, se eu pegar o flúor e comparar com o lítio, quem vai ser menor? Aquele que está lá do lado esquerdo. No Minuto Aprender de hoje, a gente falou sobre raio atômico. Não esquece que é a propriedade mais importante, porque todas as outras vão derivar dessa. E a gente se vê numa próxima oportunidade.
Tchau!